Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, segurança da informação, introdução. Olá pessoal, a gente vai iniciar o curso de Segurança da Informação, né, nesta primeira semana. E a primeira videoaula será uma introdução sobre os aspectos relacionados à segurança da informação, nos mais diversos âmbitos, né, do ponto de vista de software, de hardware e de ambiente de computação. Júlio César Estrela, professor. Visto do quadril para cima, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do nosso roteiro, né, o primeiro passo é trazer alguns conceitos fundamentais acerca da segurança da informação, né, seguido da importância da informação nesse contexto, né, o que vem ser a segurança da informação e como que a informação é discutida e em que sentido isso pode ser viabilizado do ponto de vista de segurança. Tá? O que vem ser a segurança da informação, os principais pilares da segurança da informação, então alguns pilares que nós vamos discutir, tá? Embora não devemos ficar restritos só a esses pilares, que há muitos outros, inclusive, para serem discutidos na disciplina. Tá? Um outro ponto importante e fundamental, quando a gente fala de segurança da informação, é tratar das vulnerabilidades e ameaças relacionadas à segurança de um ambiente computacional. Então, a gente vai discutir algumas coisas relacionadas, por exemplo, a ataques, tipos de vírus, malwares, né, que são softwares maliciosos, enfim. Para finalizar, os tipos de ataques mais comuns, né, envolvendo a segurança da informação, em ambiente local, em ambiente remoto. Na última semana a gente deve tratar um pouco sobre as questões de segurança no universo de computação em nuvem e também no universo de internet das coisas. Tá? Bom, e também os incidentes mais frequentes de segurança que nós abordamos, né, e conseguimos visualizar no contexto atual, né? Então tem um centro que chama CERT, né? O Centro de Resposta a Incidentes, Ataques e Segurança aqui no Brasil. Então eu vou trazer alguns números relacionados aos incidentes mais comuns de segurança da informação no ambiente computacional. Slide intitulado Roteiro. Abaixo, os tópicos listados em retângulos coloridos. Conceitos fundamentais. A importância da informação. O que é segurança da informação? Pilares da segurança da informação. Vulnerabilidades e ameaças. Ataques. Incidentes mais frequentes. Bom, os conceitos fundamentais, né? O que vem ser, qual a importância da informação, né, na segurança? Tá? Bom, a informação ela abarca diversos atributos no cotidiano do ser humano, né? Então, através da informação a gente adquire cidadania, a gente adquire cultura, desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal e social. Tá? Não é à toa que a questão da segurança ela precisa ser redobrada, né? Então, nós usamos informação para fazer praticamente tudo hoje, né? Então, a gente usa a informação para ter acesso a uma conta bancária online, para fazer pagamentos, para passear, para se divertir, para comprar passagem aérea, né, para fazer diversas movimentações financeiras. Tá? Então, a informação ela é importantíssima e ela precisa ser assegurada, né, do ponto de vista de integridade, do ponto de vista de autenticidade e confiabilidade, que são pilares que nós vamos estudar nessa disciplina. Tá? Então, com ela também a gente aprende a ser competitivo. Né? Quem tem informação tem poder. Né? Então, a informação é relevantíssima. Tá? Bom, reforçando, né, a informação ela sinaliza, né, muito poder, dependendo do tipo de informação que você possui, né, você pode ter muito poder. Tá? Novo slide com o título Conceitos Fundamentais e tópicos em retângulos coloridos associados à pergunta: a importância da informação? A informação abarca diversos atributos no cotidiano do ser humano. Adquirimos cidadania, cultura, desenvolvimento profissional, pessoal e social. Aprendemos a ser competitivos. Sinalização para influência e poder. Bom, proteger a informação é fundamental em várias vertentes, né? Na primeira delas, a organizacional, né? Então, do ponto de vista de comércio, do ponto de vista de patentes, de direitos, né? Então, há muitas informações que precisam ser protegidas. Informações trocadas entre organizações, entre bancos, entre países e pessoas, né? Entre governos e pessoas,
entre pessoas. Tá? Então, um aplicativo que você usa diuturnamente para trocar mensagens com seus familiares, né, as informações trocadas e trafegadas em uma rede, né, das proporções da internet, ela precisa ser protegida. Tá? Então, nós vamos discutir um pouco sobre um aspecto de proteção da informação, né, que envolve a criptografia, né, que é uma técnica preponderante para a proteção das informações em diversos âmbitos. Tá? Também é um aspecto legal, tá, que tem relação com direito de propriedade, né, e responsabilidade por atos praticados. Tá? Então, dependendo do que você faz com a informação, você pode ser responsabilizado, né, inclusive criminalmente, né, civilmente, por conta de adulterar uma informação ou ter acesso a uma informação que você não deveria ter tido. Tá? Então, e o aspecto também pessoal. Tá? Como que eu garanto, né, que as informações trocadas podem ser anonimizadas ou as minhas informações podem ser usadas sem me identificar. Tá? Em alguns aspectos isso é importante. Tá? E como é que eu garanto a privacidade, né, das informações trocadas numa rede das proporções da internet, né, que é uma rede de computadores muito grande, muito vasta, né? Então, esse aspecto de privacidade é muito importante, né? E existe uma relação muito grande, né, com uma lei recentemente aprovada aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que preconiza, inclusive, a questão da privacidade, como que o usuário, como que as empresas precisam garantir privacidade dos dados trocados desses usuários nos seus ambientes computacionais. Tá? E uma outra esfera, né, para finalizar, é a esfera política e administrativa, tá? Que envolve, no uso da informação, a transparência, né, sobre os métodos utilizados para armazenar a informação do usuário, para propagar essa informação, né, para protegê-la, né, incluindo informações estratégicas, né, tanto de uma organização, né, de uma empresa, independente do seu porte, quanto informações dos países. Tá? Então veja que esses aspectos, né, organizacional, legal, pessoal e político-administrativo são importantíssimos, quando, inclusive, né, você, sendo responsável pela definição da política de informação de uma organização, né, ou de uma empresa, tenha que ter toda essa visão, né, levar em consideração todos esses aspectos. Tá? A proteção da informação não está relacionada só a proteger os dados, mas em como eles são protegidos, né, de maneira geral. No slide, o subtítulo Proteger a informação é fundamental em várias vertentes. Cada vertente está em um retângulo colorido: organizacional, informações comerciais, patentes, direitos, etc. Pessoal, anonimato e privacidade. Legal, direito de propriedade, responsabilidade por atos praticados. Política/administrativa, transparência, informações estratégicas de um país ou empresa. Bom, é muito complexo lidar com informação no contexto atual, né, porque ela envolve quantidade, né, há muita informação, né, armazenada em diversos ambientes computacionais, sejam eles restritos, né, sejam eles abertos. Há muita disponibilidade de acesso a dados, há múltiplas fontes geradoras de dados, né, então você de posse do seu celular gera dados de forma muito contínua, né. E uma pergunta que nós devemos fazer é para onde esses dados estão indo, né? Quem os manipula, de que forma, como eles são guardados, né? Como eles são utilizados para gerar produtos que você, em algum momento, deve consumir. Tá? Tem esse aspecto, inclusive. Tá? Há outro aspecto também que o acesso à informação, hoje, ele é democratizado. Né? Então, há ampla conectividade, nós podemos escolher provedores de serviços, provedores de conteúdo, provedores de meios físicos, né? Então, provedores de fibra ótica, de provedores que permitem o acesso à rede sem fio, né? Há diversos dispositivos, tá? Há dispositivos que geram e armazenam dados que custam da ordem de R$10, por exemplo, aqui no mercado brasileiro, né? Que consegue, por exemplo, adquirir um endereço IP, se conectar à internet e gerar dados, tá? Ou armazenar dados. Há diversas tecnologias envolvidas no aspecto do tráfego e do armazenamento da informação, né? E diversos meios, né? Então, uma forma de trocar informação via aérea, né? Através de redes sem fio, redes celulares ou por meio de cabos, né?
cabos, especialmente atualmente, o cabeamento de fibra ótica, né, para transferência de dados em alta velocidade. Então veja que a complexidade da informação, né, de modo geral também da segurança da informação tem relação com tudo isso. Então tem relação com a quantidade, com a disponibilidade, com o meio, né, de acesso. Ao mesmo tempo, né, que a internet potencializa o acesso à informação, né, ela também potencializa a vulnerabilidade. Tá? Então, quanto mais acesso você tem à informação, mais dados você deixa disponível e mais inseguro você tende a ficar. Tá? Então, nós costumamos dizer que quem é da área de segurança, se você deseja 100% de segurança, não esteja conectado. Tá? Então, é praticamente impossível adquirir segurança 100% em um meio vasto, gigante, disponível, né, com vários problemas, que é uma rede das proporções da internet. O que nós fazemos, né, quem trabalha com segurança, tenta minimizar e mitigar os problemas, né, garantindo uma segurança em níveis adequados para a usabilidade. Bom, há muitas ferramentas, né, então, da mesma forma que a internet potencializa o acesso, né, democratiza o acesso à informação, ela também democratiza o acesso a ferramentas de potenciais atacantes, né, e de pessoas mal intencionadas que desejam roubar informações, né, com diversas finalidades. Tá? Então, há muitas ferramentas que podem ser utilizadas para disseminar ataques a grandes sites, a grandes provedores de conteúdos, na própria rede de comunicação. Tá? Slide com o texto. É muito complexo lidar com informação no contexto atual, pois envolve quantidade, disponibilidade, múltiplas fontes, locais remotos, públicas e privadas, por exemplo, meios de acesso, diversos dispositivos, diversas tecnologias, diversos meios físicos, ar, cabos. Ao mesmo tempo em que a internet potencializa o acesso à informação, ela também potencializa vulnerabilidades e novas ameaças à segurança. Inúmeras são as ferramentas à disposição de usuários mal intencionados. Bom, o que vem a ser a segurança da informação, então, em todo esse contexto? Tá? Bom, a segurança da informação é um termo utilizado com o objetivo de assegurar que uma organização alcance suas metas, né, desenvolvendo sistemas, considerando os riscos da tecnologia da informação. Tá? Para a própria organização, em primeiro lugar, e também para os usuários e parceiros que fazem parte dessa organização. Tá? Então, é muito comum hoje softwares, né, e aplicações disponíveis na web, né, que conversam, né, que se conectam com parceiros. Né? Então, quando você compra um livro em um site, né, de venda de livros, né, um sistema de comércio eletrônico de modo geral, há diversos parceiros e um em particular é aquele parceiro que desenvolve um módulo desse sistema que é responsável por fazer o pagamento, né, que intermediar o seu pagamento via a operadora do cartão de crédito junto com o sistema do seu banco. Né? Então, há diversos parceiros e há uma preocupação em particular, não só no desenvolvimento da solução, mas em como intercambiar dados com o parceiro. Né? Esse parceiro que desenvolve esse módulo para fazer o pagamento online, ele é confiável, ele desenvolve a solução considerando boas práticas de segurança da informação, esse é um aspecto relevante. A segurança da informação ela deve auxiliar para que informações sigilosas sejam acessadas somente por pessoas autorizadas. Né? Então, só pessoas autorizadas podem acessar as informações. Tá? Então, isso é muito importante, né? Que a gente leve em consideração. Né? O acesso à informação deve ser feito só por quem tem autorização para tal finalidade. A segurança da informação ela também permite construir políticas e métodos que são empregados na troca de dados confidenciais. Tá? Então, a gente vai abordar ao longo da disciplina, né, aspectos relacionados à autenticação, autorização, confidencialidade, né, um termo também bastante utilizado, que é a irretratabilidade ou não repúdio. Tá? A gente deve ver isso em breve. A segurança também ela é responsável por se preocupar com o uso de sistemas que colocam em risco os requisitos de segurança. Tá? Então, a segurança da informação ela envolve todo um ecossistema, né, que de modo geral, né,
e primeiramente abarcado por políticas de segurança, tá? Então, as políticas de segurança, elas definem, por exemplo, se a organização vai usar filtro de pacotes, se ela vai usar web proxy, se vai usar firewalls baseado em aplicação, se vai utilizar algum sistema de detecção de intrusão, se vai usar honeypots, enfim, tá? Então, a política ela abarca diversas nuances, inclusive uma delas que é a questão do usuário, né? Quem é meu usuário, né? Quais os aspectos relacionados do usuário, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer em determinadas circunstâncias. Novo slide com o subtítulo O que é segurança da informação? E os textos em retângulos coloridos. Termo utilizado com o objetivo de assegurar que uma organização alcance suas metas, desenvolvendo sistemas que considere os riscos da tecnologia da informação para a própria organização, usuários e parceiros. Deve auxiliar para que informações sigilosas sejam acessadas somente por pessoas autorizadas. Também permite construir políticas e métodos que são empregados na troca de dados confidenciais. É responsável por se preocupar com o uso dos sistemas que possam colocar em risco os requisitos de segurança. Bom, a gente falou da segurança, falou da informação, né? Tratou da questão da informação e da segurança das informações, né? Discutimos a dificuldade de lidar com a informação e, consequentemente, com a segurança em função da disponibilidade, da variabilidade dos dados, dos meios de acesso, tá? Mas há alguns pilares que precisam ser levados em consideração quando nós falamos de segurança, tá? Basicamente envolve 3 fundamentos, tá? O primeiro deles é a disponibilidade, tá? Então, a informação ela precisa estar disponível, tá? E há alguns ataques no âmbito da informação, né, que podem levar à indisponibilidade de sistemas, tá? Então, nesse momento que você assiste essa videoaula, houve um determinado ataque a uma loja, a um grande grupo de comércio eletrônico no Brasil, né, que deixou os sistemas indisponíveis por um período, né? Nesse momento, basicamente 2 a 3 dias. Tá? Então, é o tipo de ataque que pode deixar indisponível esses sistemas, né, que faz com que os usuários não consigam fazer alguma compra. Ou aqueles que compraram não conseguem saber se vão receber o produto e quando, tá? Então, é um pilar muito importante. Como garantir a disponibilidade dos sistemas? E isso inclui hardware e inclui software, né? Onde estão localizados esses hardwares, né? Esses servidores ou centros de dados que armazenam as informações dos usuários, dos produtos e dos parceiros, tá? Um outro pilar também relevante é a integridade, tá? Integridade tanto dos dados, né, quanto o quão íntegro é aquele dado, né? Quão confiável é ele a ponto dele não ter sido modificado, tá? Então, um usuário faz a transferência de um ponto A para um ponto B com um arquivo de determinado tamanho, né, na origem, e o usuário B deseja receber esse arquivo, né, de forma íntegra com o mesmo tamanho. Como garantir que esse arquivo não foi adulterado, de modo que ele aumentou de tamanho ou diminuiu de tamanho, por exemplo? Então, como garantir que ele não foi modificado? E, por fim, a confidencialidade, que está relacionado aos dados e informações dos sistemas, tá? Então, a confidencialidade é importante para a proteção dos dados, né, contra acesso não autorizado. Slides com o subtítulo Pilares da Segurança da Informação. Abaixo o texto. Basicamente envolve 3 fundamentos: disponibilidade, dados e sistema; integridade, dados e sistema; confidencialidade, dados e informações dos sistemas. À direita, a imagem de uma construção em que o telhado, nomeado como segurança da informação, é sustentado por 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Fonte 1. Tá? Então, esses são basicamente os 3 pilares, né, fundamentais. Tá? E tudo que nós vamos aprender ao longo da disciplina vai nos remeter a esses pilares, né, quando a gente vai falando de criptografia, os tipos de criptografia e por aí vai. Tá? Bom, a confidencialidade ela trata do sigilo da informação. Tá? Então, muitos dados, né, precisam ser mantidos em segredo, tá? Em especial aqueles privados. Então, tem alguma informação que eu não desejo que seja exposta, né, para um terceiro, né, para um outro usuário ou para uma organização, tá? Por exemplo, os dados de um prontuário médico, né? Então, quantos hospitais, né, os planos de saúde, por exemplo, estão preparados para garantir que
os exames médicos que nós fazemos, né, não sejam vazados pela internet, por exemplo, tá? Então, como garantir o sigilo daquele exame que eu faço, que detectou, por exemplo, alguma comorbidade, né, alguma doença, né, e aquela informação só deve ser do médico e do paciente e mais ninguém. Então, quem é responsável pelos sistemas de informação, né, e pela segurança de informação dos sistemas, né, do plano de saúde, por exemplo, tem que se responsabilizar por isso, né? Precisa adotar medidas que garantem o sigilo da informação, tá? Um outro aspecto por exemplo, um exemplo aqui no caso da confidencialidade, né, que eu acabei de mostrar. No slide seguinte, o texto Confidencialidade. Trata-se do sigilo da informação. Muitos dados devem ser mantidos em segredo, em especial os privados e os que não devem ser divulgados para usuários não autorizados. Exemplo: dados no prontuário de um paciente, dados de controle de sistema de proteção, senhas e chaves criptográficas. Mostrar que é a questão dos dados do paciente. O pilar da integridade, né, preconiza que os dados não podem ser alterados sem autorização, tá? Então, se eu sou responsável por um determinado conjunto de dados, né, e só eu tenho autorização para acessá-lo, mas ninguém pode fazê-lo, tá? Por exemplo, um dado, considerando o fluxo de informação que nós temos na internet, né, ele pode ser alterado no transporte, então na comunicação de um ponto a outro, ele pode ser alterado no armazenamento, né, então quem registra esse dado, né, tem que garantir que ele não vai ser acessado por alguém que não tem autorização para tal, e também no processamento, tá? Então veja que a segurança ela pode ser levada em consideração e precisa ser levada em consideração nesses três âmbitos, né? No transporte, né, que envolve uma rede de computadores, no armazenamento, que envolve, de um modo geral, grandes bases de dados, e também no processamento, que envolve muita computação, muito processamento, né, para extrair informação relevante, né, para ser utilizada para determinadas finalidades. Slide com os tópicos Integridade, dados. Dados não podem ser alterados sem autorização. Quando um dado pode ser alterado? No transporte, no armazenamento e no processamento. E, por fim, o pilar da integridade, né, e que preconiza que os sistemas, né, devem se comportar conforme seus requisitos, né? Então, se o sistema foi desenvolvido para uma determinada finalidade, ele não pode, ao ser executado, né, dar uma saída diferente daqui os requisitos que foram preconizados, tá? Então, os sistemas eles precisam ser livres, né, estar livres de manipulações, né, de usuários que não têm autorização para tal, tá? Um exemplo é um sistema de processamento de folha de pagamento de um sistema bancário, tá? Então, imagine um sistema de folha de pagamento de um sistema bancário ser totalmente sabotado, né? Alguma informação ser alterada de modo a modificar os salários dos funcionários, né? Ou um sistema de folha de pagamento, um sistema de processamento de contas de telefone, por exemplo, tá? Então, isso aqui é muito importante, pessoal, tá? E precisa ser olhado com muita clareza, tá? Slide com o texto Integridade, sistemas. Devem se comportar conforme seus requisitos e precisam estar livres de manipulações sem autorização. Exemplo: um sistema de processamento de folha de pagamento de um sistema bancário não pode ser sabotado. Bom, a disponibilidade preconiza que qualquer serviço prestado deve estar disponível de forma apropriada, protege contra tentativas de deleção de dados, né, apagamento de dados, e impede o uso do sistema, né, contra ataques que a gente chama de negativa de serviço, ou DOS, né, Denial of Service, tá? Então, esse tipo de ataque ele sobrecarrega os serviços disponíveis em servidores, né, e na rede impede o uso dos mesmos pelos usuários, tá? No slide seguinte, os tópicos. Disponibilidade. Qualquer serviço prestado deve estar disponível de forma apropriada para os usuários que têm autorização em acessá-lo. Protege contra tentativas de deletar dados e impede o uso do sistema em ocasiões de ataque de negação de serviço. DOS. Ataques do tipo DOS sobrecarregam os serviços disponíveis em servidores e na rede e impedem o uso dos mesmos pelos usuários. Outro aspecto relevante, pessoal, é sobre as vulnerabilidades, né? Que são fraquezas inerentes aos elementos do sistema, tá?
pode ser pontos fracos que podem ser explorados, né? Isso tem relação com projeto de sistema deficiente, implementação deficiente e gerenciamento não realizado ou insuficiente, tanto de hardware quanto de software, tá? Slide intitulado Vulnerabilidades e os seguintes tópicos em retângulos coloridos. Tratam-se de fraquezas que são inerentes aos elementos de um sistema, pontos fracos que podem ser explorados, origens das vulnerabilidades, projeto de sistema deficiente, implementação deficiente de uma aplicação/sistema, gerenciamento não realizado ou insuficiente. Alguns exemplos têm relação com a questão de proteção mal feita de equipamentos, né? Com bibliotecas com brechas de segurança, canal de comunicação passível de ser interceptado, grampeado, né? Ou monitorado, né? Com tráfego monitorado. Então, é bom lembrar que tudo que está conectado é vulnerável, né? E que nós fazemos é tentar minimizar essas vulnerabilidades, tá? Slide com o subtítulo Exemplos associados aos sistemas e dados. Abaixo, texto em retângulos azuis e laranja. Física, proteção mal feita de equipamentos computacionais. Servidores em locais inapropriados, sem ventilação adequada, etc. Software, bibliotecas com brechas, bugs. Canal de comunicação, grampo, interceptação de sinais, monitoramento do tráfego. Tudo que é conectado é vulnerável. A questão é como diminuir as vulnerabilidades. Algumas palavras importantes que vocês devem ter em mente, né? Uma delas é ameaça, né? Algo que pode atingir o funcionamento ou disponibilidade, operação, integridade das comunicações. Novo slide com o título Ameaças e a definição. Algo que possa atingir ou afetar o funcionamento, disponibilidade, operação, integridade das comunicações ou do sistema/servidor. Os ataques, que são técnicas específicas para explorar vulnerabilidades. E as contramedidas, que, digamos, é a vacina ou remédio contra os ataques, tá? Slide com título Ataques e as informações. Técnicas específicas utilizadas para explorar vulnerabilidades. Contramedidas. Métodos ou técnicas utilizadas para mitigar ataques ou para fechar as vulnerabilidades encontradas. Os incidentes, um evento que é adverso, né, confirmado ou sob suspeita, que tem relação com segurança da informação, tá? Então, ele leva a perda ou abalo dos pilares da segurança da informação que a gente estudou até agora, tá? Em novo slide intitulado Incidentes às informações. Um incidente de segurança é um evento adverso confirmado ou sob suspeita e que está relacionado à segurança da informação. Ele leva à perda ou abalo de um dos pilares da segurança: integridade, disponibilidade, confidencialidade. Eu convido vocês a olharem esses gráficos, né? Eles podem ser obtidos também no site cert.br, que retrata alguns incidentes de segurança, tá? Slide intitulado Incidentes frequentes. Abaixo um gráfico de barras nomeado como total de incidentes reportados ao cert.br por ano. No eixo vertical, de baixo para cima, os anos de 1999 a 2020. À direita, o número total de incidentes em cada ano. No eixo horizontal, a quantidade de incidentes em milhares, indo da esquerda para a direita de 0 a 1,1 milhão. As barras do gráfico são brancas, estão à horizontal e ilustram o número total de incidentes no ano, que são, em 1999, 3.107, em 2000, 5.997, em 2001, 12.301, em 2003, 54.607, em 2004, 75.722, em 2005, 68.000. Em 2006, 197.892. Em 2007, 160.000. Em 2008, 222.528. Em 2009, 358.343. Em 2010, 142.844. Em 2011, 399.515. Em 2012, 466.029. Em 2013, 352.925. Em 2014, 1.047.031. Em 2015, 722.205. Em 2016, 647.112. Em 2017, 833.775. Em 2018, 676.514. Em 2019, 875.327. Em 2020, 665.079. Fonte 2.
Slide seguinte com um gráfico de colunas nomeado como Incidentes Reportados ao CERT.br, janeiro a dezembro de 2020. Top 10 CCs. Origem de ataques. Observação: este gráfico não inclui dados referentes ao Worms. No eixo vertical estão os números de incidentes, que vai de 0 a 300 mil. No eixo horizontal, as siglas dos países e as porcentagens correspondentes. As barras do gráfico são cor-de-rosa, verticais e acompanham os dados. BR, 51,93%, 275.749. US, 22,59%, 119.965. CN, 6,5%, 34.536. NL, 3,83%, 20.350. RU, 1,71%, 9.103. GB, 1,22%, 6.479. DE, 1,19%, 6.326. FR, 1%, 5.315. VN, 0,81%, 4.322. SG, 0,78%, 4.160. Fonte 2. Por ano, tá? E também os principais, que envolvem, por exemplo, fraudes, worms, escaneamento de portas, enfim, tá? Novo slide intitulado Incidentes Frequentes. Abaixo um gráfico de pizza nomeado como Incidentes Reportados ao CERT.br, janeiro a dezembro de 2020. Tipos de ataque. O gráfico está dividido da seguinte maneira: fraude, verde claro, 4,60%. Scam, verde piscina, 59,85%. Worm, azul claro, 20,15%. Web, azul escuro, 3,99%. Invasão, preto, 0,18%. DOS, bege, 10,25%. Outros, branco, 0,97%. Fonte 2. Slide referências com os links www.security.ufrj.br. Geral. O que é um incidente de segurança da informação? 2. www.cert.br. Stats. Incidentes. 3. www.security.ufrj.br. Denuncie um incidente. 4. Revistapesquisa.fapesp.br. Vulnerabilidades na internet. Essas são as referências utilizadas para essa aula e a gente se vê na videoaula número 2 da primeira semana. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Marina Bragiato. Revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.